Sabemos, né? Muitas pessoas sabem que você é radialista. Sim. Hoje você está dentro da Sara Brasil, em especial no programa Boas Novas. Vamos saber um pouco da história do Boas Novas? Como surgiu esse programa? Qual foi a ideia dele? Conta um pouco como que você foi parar dentro da Sara Brasil, Tony Granado. É legal. É pura bondade do Senhor, né? Não tem como eu não exaltar o nome de Deus com tudo que me acontece, porque eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei viver, Dani. Essa é a verdade. Mas eu tenho um histórico na comunicação, né? Eu posso ir um pouquinho mais antes, se você me permitir. Pode, claro. Eu sou filho de cantor, né? Olha só. Meu pai foi um cantor muito famoso. Canta também? Não. A gente dividiu os talentos lá em casa, né? Meu irmão canta e eu comunico. Meu pai tanto era apresentador como cantor. Olha só. Né? Meu pai tinha uma dupla chamada Mensageiro e Mexicano. Né? Meu pai era o mensageiro dessa dupla. Senhor Hélio Granado, que Deus o tenha. Saudades imensas do meu pai. E meu pai gravou 26 LPs, Dani. Foram 50 anos de carreira, década de 60, 70 e 80. Para quem está assistindo a esse podcast, pode procurar o arsenal do meu pai lá no Google. Mensageiro e Mexicano. Você já vai ver uma série de capas de discos, enfim, histórias lá no Google. E aí, eu sempre olhei esse universo artístico, né? Sempre olhei meu pai comunicando, meu pai estudou até a 4ª série, Dani. Ele estudou primeiro, segundo, aliás, primeiro, segundo e terceiro ano. Só. 4 anos da vida dele. E eu via meu pai discursar para milhares de pessoas. Eu via parlamentares pedindo para o meu pai discursar para todo o público que estava lá na época dos comícios da vida. Sim, sim. Né? E eu vendo meu pai fazendo isso, eu falava, meu Deus, cara, da onde vem tanta sabedoria? Ou seja, eu não tinha entendimento, né? Que era um dom que Deus não tinha dado para o meu pai, e eu herdei esse dom, né? E aí, ele tinha um programa de rádio, na extinta Eldorado, hoje Rádio Mais FM, e aí, lá eu comecei a habitar esse universo, e eu lembro que ele recebeu uma proposta de uma outra emissora, de uma rádio comunitária. Você lembra a tua idade nessa época? Vamos lá, uns 21 anos. 21, 22 anos, por aí. E eu lembro que eu não sou muito bom com números. Assim, mas é em torno disso, assim, não foge muito disso, porque meu pai faleceu, eu tinha 26 anos, né? E foi antes dele falecer. E aí, Dani, eu sei que um dia ele recebeu uma proposta de uma emissora pequena e tal, ele não teria tempo de apresentar esse programa. E eu, estudando administração, trabalhando em banco, nunca imaginei que eu ia ser comunicador. Né? No Unibanco ainda. Não sei se você lembra disso. Sim. Galera, sou tiozão já, 41 anos. E aí, eram umas 5 horas da manhã, eu lembro que ele me acordou, ele falou, filho, você vai em tal endereço e apresenta um programa pro pai. Eu mal e mal dava a hora certa no programa dele. Né? E aí, quando eu percebi, estava eu dentro de um estúdio de rádio, uma rádio comunitária, acho que era do bairro Boqueirão, em região ali. E aí eu cheguei, de repente tocou uma vinheta lá, Manhã Sertaneja com Mensageiro, e aí acendeu a luzinha no ar. Assim começou a minha história no rádio. Eu lembro que eu travei, não saiu uma palavra, aí o sonoplasta... Nunca tinha passado na sua cabeça? Eu só falava horas certas, às vezes, no programa do meu pai. Eu já frequentava esse ambiente por conta... Mas nunca se imaginou estar ali... Ou apresentador. Como apresentador. Ou como âncora de um programa, né? E aí, de repente, me deparei nessa situação. O sonoplasta, muito gentil, carinhoso, ele falou, soltou a vinheta de novo, um comercial, e me acalmou, me deu um copo d'água e falou, só fala assim, bom dia, ouvintes. Bruno e Marrone, Choram as Rosas. Pronto. Nunca mais esqueci dessa música. Marcou. E ali começou a minha história como comunicador. E aí fiquei um tempo lá. E eu me recordo que o meu pai estava ficando sem tempo de apresentar o programa e eu comecei a ir apresentar nos dias que ele não podia. No lugar dele. Na Rádio Mais. Extinta Eldorado, hoje Rádio Mais. Você acredita que teu pai, nessa época, ele foi visionário usado por Deus para te lançar no propósito? Com toda certeza. Tudo que eu sou
de hombridade, de homem hoje, eu aprendi olhando para o meu pai. Então, não tenho dúvidas do quão influenciador ele foi para que eu viva o que eu vivo hoje. E aí, Dani, eu apresentando esse programa, infelizmente em 2009 ele veio a falecer. E eu lembro que eu recebi uma ligação do dono da emissora, Ricardo Chabe, não sei se você lembra dele, um grande comunicador. Infelizmente já faleceu também, que hoje é a Carolina Chabe, que é dona da rádio, que comanda a rádio. E aí ele falou, Antônio Carlos, não é nem Tony, Antônio Carlos, tem muita gente querendo assumir o lugar do seu pai, mas nós só confiamos em você para tocar o legado dele. E isso, meu pai morreu dia 14 de novembro de 2009, perdão. Em dezembro eu já estava assumindo o programa dele. Nossa. E eu lembro que foi uma emoção muito grande quando eu sentei na cadeira no qual ele frequentava. E aí várias histórias aconteceram. Um ano depois eu ganhei o primeiro prêmio como... Você teve dimensão ali, logo que você assumiu o local do seu pai, de tudo que vinha pela frente? Não, nenhuma. Não tinha nem noção. Você estava só indo? Eu estava anestesiado com tudo que estava acontecendo. Cadê meu pai? Meu Deus, o programa agora é meu. O que está acontecendo? E aí Deus foi me cuidando, foi mandando patrocinadores. Eu lembro que eu não tive nenhuma dificuldade financeira. Nenhuma. Para a honra e glória do Senhor. E as coisas foram dando certo. Tanto é que um ano depois eu ganhei o meu primeiro prêmio, como destaque do rádio, no âmbito sertanejo. Né? Era uma emissora AM na época, eu só perdia para a Banda B, que era uma rádio de noticiário. Sim, sim. Mas ali no entretenimento eu estava em primeiro lugar à noite. Claro que as pessoas não conhecem como que funciona a antena de rádio e tal, mas tem uma questão de liberar lá o mais alcance e menos alcance, assim fica mais fácil para entender. Sim. E à noite ela é encurtada por lei. Por lei. E aí, mesmo encurtada, eu tinha primeiro lugar no entretenimento das AMs. Ou seja, para mim era uma alegria muito grande. Aí Deus começou a me usar. Aí as coisas começaram a acontecer. Aí um apresentador de um programa de TV chamado Alisson Brasil, não sei se você conhece. Conheço, grande aí amigo. Ele olhou e falou, Tony, não pode, cara, um cara, até não me julguem mal, mas com toda a humildade, ele falou, um cara com a aparência que você tem está fora das câmeras, né? E aí eu falei, meu Deus, cara, esse cara é doido, velho, o que esse cara quer comigo? Eu lembro que eu pensei assim, bem no fim, mal eu sabia que ia começar minha trajetória com câmeras. Como apresentador. Que ano foi isso? Você lembra? Como eu te falei, eu sou horrível com data, mas meu pai faleceu em 2009, eu fiquei... Era 2013, 14. Tá. 2013, 14. Uns 12 anos atrás, mais ou menos. Por aí. E aí, fui para a TV Educativa, depois a gente foi para a RIC TV, eu fazendo externas, entrevistas... Sim. Artistas, apresentando grandes eventos, rodeios, representando o programa. E aí, quando o programa foi embora para Goiânia, que ia assinar com a TV Gazeta a nível nacional, eu não quis ir. E eu fiquei. E o programa de rádio, nessa altura, eu já tinha passado para um outro comunicador. E eu fui trabalhar, começar a cuidar das minhas empresas. Eu já tinha loja de roupa, já estava desenvolvendo loja de roupa. Enfim, já estava me tornando empreendedor. Aí eu lembro que em 2018 para 2019, eu encerrei, acabou comunicação. Acabou, eu não... Foi decisão sua? Não tinha mais... eu não fui embora com o programa, não tinha programa de rádio, não tinha mais nada. Às vezes, esporadicamente, eu era convidado para gravar um comercial ou outro. Sim. Mas nada de eu ter um programa, né? E aí, passou-lhe o tempo, eu já estava frequentando a igreja evangélica, eu já tinha tido um real encontro com Deus e as coisas já começaram a mudar. Eu creio que aí esses nãos que começaram a aparecer era para me empurrar para o propósito que eu vivo hoje, né? E eu creio que é só a ponta do iceberg do que eu estou vivendo, né? Creio que Deus vai me usar muito. E porque eu sei as minhas orações, né? Eu sei o que eu tenho pedido para Ele, o que Ele tem gerado no meu coração. E aí, né, já entrando nessa parte... Do Boas Novas. Aonde surgiu isso? Eu lembro que eu fiz uma oração assim, Dani.
Até cuidado com o que você ora e pede, tá? Muito cuidado. É forte. Porque Deus ouve as suas orações. Aí eu lembro que eu orei assim e falei, Senhor, eu não quero mais comunicar, se não for para eu pregar o evangelho. E aí, Dani, sou eu na Granado Corretora. Para minha felicidade, foi um parceiro meu, que hoje é meu parceiro de negócio, trabalha comigo, chamado Marcelo Cândido. Ele trabalhando comigo, ele falou assim, Tony, por que a gente não faz comercial no rádio da Granado Corretora? Eu falei, opa, rádio eu amo, cara, tem uma história no rádio. Dele, então, eu fui padrinho de casamento da Fran Ribeiro, cara. Ela tá há 20 anos lá na Rádio Sara Brasil FM. Deu, uma rádio cristã? Opa, me interessa. Vamos lá ver. E aí marcamos a reunião. Eu lembro que eu contei essa história um pouco mais detalhada para a Fran. Foi aonde ela falou, Tony, a gente precisa de um comunicador igual você aqui para a emissora. Eita. Meu coração na hora aqueceu, palpitou, eu vi que era Deus confirmando na minha vida que Ele ouviu minha oração. E aí eu falei, eis-me aqui. Isso foi em setembro. Em outubro a gente estreou o programa. E o nome Boas Novas? Parece que faz uns 10 anos que eu estou naquela emissora. É impressionante o quão familiarizado. Hoje o Léo está aqui comigo, me acompanhando, meu fiel escudeiro, meu amigo, um grande profissional, hoje videomaker. E, inclusive ele faz sonoplastia para mim lá no rádio. O menino é 1001 utilidade. É bom, hein? Tá aqui nos bastidores, é muito bom. Não, ele é demais, gente boa. Ruim é a parteira que deixou de lado. Brincadeira. E aí, o nome do programa, Boas Novas. Evangelista, apaixonado pelo evangelho, constrangido pelo amor de Jesus para a minha vida. Não poderia ser outro nome, só que não me vinha na cabeça. E eu, meu Deus, que nome a gente vai dar pro programa? E orando, e orando. E aí o diretor da emissora, pastor André Radai, olhou para mim, Tony, Boas Novas, tudo a ver, cara. Eu falei, Boas Novas. Eu falei, esse é o programa. E hoje a gente tem alcançado um pico de audiência muito gratificante, assim. Deus tem feito grandes coisas, tem me aberto portas, tem me levado a entrevistar pessoas maravilhosas. Tem levado pessoas lá para eu entrevistar, que tem engrandecido o nosso trabalho com os ouvintes. E para a honra e glória do Senhor, Dani, eu tive uma notícia semana passada, segunda-feira agora, o Boas Novas não vai ser mais das 13 às 14. Olha. Boas Novas vai para o horário nobre do rádio, que é das 17 às 18. Olha só. Estou muito feliz. Parabéns, merecedor. Olha só, gente, então já conecta lá Sara Brasil das 17 às 18. Boas Novas com Tony Granado. Sara Brasil 107,5. 107,5.